Boa noite, galera. Hoje estamos aqui para mais um podcast Pedagogiando. Como vocês já sabem, toda semana reunimos um grupo de especialistas para falar e sanar as principais dúvidas sobre um determinado tema. E o tema dessa semana é dislalia. Tá curioso? Então fica com a gente. E os convidados de hoje são os educadores da Escola Uninove. Sejam muito bem-vindos. Recebemos algumas perguntinhas dos estudantes da pedagogias que estão nesta caixa preta, e aí iremos fazer o seguinte: cada professor responderá uma pergunta e, ao final de sua resposta, pegará uma das perguntas da caixa e lerá para o próximo educador. Combinado? Então vamos começar com a Ana. A primeira pergunta é simples e objetiva. Afinal, o que é a dislalia? O que é a dislalia? Bom, ela é conhecida por ser um distúrbio perceptível na fala e por crer-se que pode ocasionar a não pronúncia correta de fonemas e causar impacto direto na aprendizagem. A dislalia pode comprometer o indivíduo, como por exemplo na troca e pronúncia de palavras que contenham a letra R pela letra L. Muitas crianças possuem dificuldades de pronunciar os fonemas, mas é aceitável até os 4 anos de idade. Após essa idade, pode trazer dificuldades à criança. Conforme noticiado pelo Ministério da Educação, instituído em Portaria número 6, no dia 5 de junho de 2008, foi criada para discussões de métodos e maneiras de inclusão na aprendizagem. Os professores poderão recorrer a orientações de especialistas para adquirirem conhecimentos práticos e pedagógicos, e em como lidar e instruir na aprendizagem de alunos que possuam a dislalia. Agora vou tirar uma pergunta para a educadora Bruna responder. E a pergunta é: quais são os tipos de dislalia? Existem 4 tipos de dislalia, sendo eles a dislalia evolutiva, a dislalia audiógena, a dislalia orgânica e a dislalia funcional. A evolutiva ainda não pode ser considerada como uma doença, pois, como o próprio nome já sugere, se trata de algo que ainda está em evolução. Nesse caso, a dificuldade na fala de uma criança é considerada normal, pois ela ainda está em fase de desenvolvimento e alguns erros são aceitáveis e serão corrigidos gradativamente. Esse tipo de dislalia é comum em um período que varia de 0 a 4 anos. Já a audiógena refere-se a um problema auditivo. A pessoa que não tem uma boa audição automaticamente terá dificuldade em reproduzir as palavras de forma correta, pois esse problema interfere diretamente no modo como os sons chegam a ela. Sobre a dislalia orgânica, é uma consequência de um defeito ou malformação de um órgão que faz parte da fala e impossibilita a pessoa de pronunciar as palavras de forma correta. Alguns exemplos mais comuns são a fenda labial e ou palatina, frênulo lingual e deformação dentária. E por fim, a dislalia funcional é aquela onde, mesmo com os órgãos que intervêm no processo de fala funcionando de forma adequada, o indivíduo ainda assim apresenta dificuldades nas pronúncias, apresentando troca de letras, distorção dos sons e acrescentando letras em palavras. Agora vamos ver a próxima pergunta, e quem irá nos responder será a educadora Camila. A pergunta é: quais são as características da síndrome do Cebolinha? Boa pergunta. A dislalia, ou síndrome do Cebolinha, como também é conhecida, é caracterizada pela dificuldade que a criança tem na pronúncia e articulação de algumas palavras. Crianças com dislalia costumam trocar as letras em palavras, principalmente que tenham R ou L, por palavras de pronúncia semelhante, como por exemplo, na palavra barata, a criança pronuncia balata. Observe que ela troca a letra R pela letra L. Outra característica que também pode se observar em crianças com dislalia é a omissão ou até mesmo a deformação dos fonemas. Por exemplo, a criança acaba pronunciando omer no lugar de comer, ou então biita no lugar de bonita. Bom,
Agora eu vou tirar uma pergunta para o educador Carlos responder. A pergunta é: quais são as possíveis causas da dislalia? Boa noite a todos. Fico muito feliz de estar aqui novamente. E adorei essa pergunta que fizeram, porque fica muito subjugado as causas, pode variar muito. Em relação às causas, existem diversas situações que podem acontecer. Sendo assim, existem três fatores principais que podem ocorrer. A primeira é a alteração na boca, que pode ser a fenda palatina, conhecida como deformidade no céu da boca, quando a criança nasce sem o céu da boca. Mas também pode ocorrer quando a língua é grande demais para aquela idade, ou quando a língua é presa, porque a criança vai ter mais dificuldade de pronunciar certas palavras. A segunda é os problemas auditivos, que é quando a criança não consegue ouvir muito bem os sons, então ela não consegue reconhecer a fonética correta. Assim, ela vai ter uma dificuldade muito maior. E por último, pode ocorrer alterações no sistema nervoso, que um dos casos é a paralisia cerebral, que pode comprometer o desenvolvimento da fala. Agora eu vou tirar uma nova pergunta para a educadora Carol responder. Como identificar a dislalia? Olá! Muito obrigada pelo convite, né? Mais uma vez, uma honra estar participando do podcast Pedagogiando. Então, essa é uma pergunta bem frequente, né? Como identificar a dislalia? Porque quando a criança começa a aprender a falar, a pronunciar algumas palavras e acaba falando errado algumas letras, os pais, naquele primeiro momento, acham isso engraçado, acham fofinho, mas no caso da dislalia é um pouco mais sério. Como eu disse, é começando a aprender a falar, que já podemos observar quando a criança tem dificuldade na pronúncia de algumas letras, né? E até os 4 anos é considerada normal a dislalia. Mas após essa idade, né, caso a criança continue com a pronúncia errada das palavras, ou a troca de uma consoante por outra, que é muito comum, ou até mesmo acaba deixando de falar a letra que ela sente dificuldade. Aí sim é necessário e indicado procurar médicos especialistas, né, para ser avaliado o caso e assim identificar se há distúrbios ou alguns fatores, né, que estão prejudicando a fala dessa criança, né, e possa estar fazendo essa alteração. E agora vamos para mais uma pergunta. A pergunta agora é para a Giovana. A dislalia tem cura? O tratamento se inicia após o diagnóstico de um especialista e varia de acordo com a necessidade da criança. O tratamento requer sessões de fonoaudiologia para melhorar a fala, desenvolver técnicas que facilitem a linguagem, a percepção e interpretação dos sons. A autoconfiança e o relacionamento pessoal da criança com a família devem ser estimulados, pois o problema pode surgir após o nascimento de um irmão mais novo, como forma de voltar a ser pequeno para receber mais atenção. Os casos de dislalia que envolvem problemas neurológicos necessitam de um tratamento psicológico. E nos casos de problemas ópticos, pode ser necessário o uso de aparelho auditivo. Lembrando que a família, médico e escola devem caminhar juntos no tratamento dessa criança. Quando a criança trocar as letras, não devemos achar engraçado, pois a criança irá se sentir ridicularizada pela pronúncia errada. Para adultos, é necessário força de vontade e disposição para a cura da dislalia. Agora eu vou tirar uma pergunta para a educadora Ivana responder para nós. O fato da pessoa ter dificuldade na fala afeta de alguma forma a escrita? Sim, a criança com dislalia pode apresentar trocas e omissões também na escrita.
já que a criança tende a escrever como fala, dificultando assim o seu aprendizado e, em alguns casos, podendo até evoluir para um distúrbio de aprendizagem. Por isso, é de extrema importância que a criança tenha um diagnóstico e acompanhamento o quanto antes. Conhecer, identificar e procurar solucionar tais dificuldades é fundamental para a criança e para o professor, principalmente o aluno no primeiro ciclo do ensino fundamental, pois, quando os professores desconhecem que o aluno foi diagnosticado com dislalia, não saberá lidar nem desenvolver o trabalho com eficiência devido à falta de conhecimento, levando a agir de forma errônea com o aluno, já que o mesmo, como vimos, escreve da forma que fala. Por isso, é de extrema importância que a criança seja diagnosticada o quanto antes, principalmente na fase de alfabetização, evitando assim futuras dificuldades na hora de escrever. Bom, agora que eu já esclareci um pouco sobre as dificuldades que a dislalia pode trazer na hora da escrita em alguns casos, vou sortear mais uma pergunta para que a orientadora Paloma possa responder. E a pergunta é: como fazer os encaminhamentos? Qual a intervenção e qual o papel da escola com o aluno que possui suspeita de dislalia? É uma ótima pergunta essa. A escola, ela possui um papel muito importante para garantir o desenvolvimento da criança. Como meus colegas já disseram, a dislalia traz diversas dificuldades no aprendizado. Como também diz Vygotsky, isso pode inclusive afetar negativamente a vida sociointerativa dentro da escola. Como o educador ele passa uma boa parte do tempo com a criança no ambiente escolar e possui um conhecimento maior a respeito das etapas da aprendizagem, é a pessoa que geralmente faz esse diagnóstico prévio, tá? Com base em situações, claro, né, que demonstrem esse transtorno fonológico na vida da criança. O diagnóstico precoce ele ajuda a identificar o transtorno e tornar o tratamento mais eficaz, seja clinicamente ou educacionalmente. E como diz Cristiane Cadorsana em seu livro Por que Meu Filho Não Aprende, quanto mais tardio o diagnóstico, maiores serão os impactos no emocional da criança, porque isso vai diminuindo a autoestima dela. Então, é também papel do educador acompanhar esse desenvolvimento da linguagem da criança nos anos iniciais, e caso o educador note qualquer sintoma de dislalia, é importantíssimo conversar com o coordenador, articular com os pais, para que as melhores medidas sejam tomadas de acordo com cada situação. Que na maior parte do tempo, né, maior parte das vezes, segundo a Raquel Paganelli, que é especialista em educação inclusiva, é feita a elaboração de um relatório a ser validado pelo coordenador e o encaminhamento através dos pais da criança para atendimento por um especialista clínico ou equipe multidisciplinar, que geralmente é composta por pediatra, fonoaudiólogo, psicólogo, né? Porém, também é papel do educador realizar todos os esforços para ajudar no desenvolvimento da criança, promovendo o acompanhamento diferenciado, utilizando jogos que estimulem a fala, como os jogos de alfabetização que a gente tem disponível no material didático dos Centros de Estudos de Educação e Linguagem. O professor ele deve atuar também de maneira que não exponha a criança, que não abale sua autoestima ou gere situações constrangedoras para ela. Então, de forma bem resumida, assim, o papel da escola e do educador é identificar a dificuldade, fazer um levantamento preliminar e encaminhar para o apoio clínico, ao mesmo tempo que realizará um acompanhamento diferenciado com o aluno para ajudá-lo a superar essa dificuldade. E, claro, sempre em conjunto com a família. Então é isso, finalizamos as perguntas e agradecemos a participação de todos por compartilhar este conhecimento conosco, sanar as dúvidas dos estudantes que estão ingressando na área. Tenho certeza que foi um momento muito enriquecedor. Espero que nossos ouvintes tenham gostado do conteúdo de hoje e nos vemos na próxima.